Oi gente, tudo bem? Bom, hoje o formato do vídeo vai ser um pouco diferente, eu queria trazer uma coisa mais diferente. E aí eu pensei em fazer um maquia e fala, porém não um maquia e fala comum, porque assim, o assunto de hoje vai ser sobre crime scene. Então enquanto eu vou contando pra vocês assim, eu vou maquiando, porém não vai ser aquele vídeo que eu conto muito detalhe sobre, igual os anteriores, é mais tipo uma conversa mesmo. Eu vou aqui soltando e batendo papo com vocês e me maquiando e tomara que dê certo esse formato. Eu fiz uma gambiarra aqui pra conseguir gravar, mudei de lugar, o fio da ring light, mas assim, espero que saia bom e legal e interessante esse novo formato. Bom, nem sei como fazer isso, mas bora começar. Minha pele tá limpa, eu lavei, hidratei, passei um lip balm, preenchi a sobrancelha bem assim, básica, e vamos começar. Vou usar essa base aqui da Ruby Rose. Então, o caso de hoje é sobre Ed Gein, porque é um caso que eu gostaria de comentar bastante. Então, por ser esse caso, eu acho que ficou muito interessante eu fazer nesse formato de conversa, de maquia e fala, porque tem muita coisa pra se tratar sobre, entendeu? Então, né, bom, quem foi o Ed Gein? Olha, eu posso às vezes me confundir de o quê? Eu não consigo fazer assim duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sou assim bem estranha. Então pode ser que às vezes eu pare de falar enquanto estou maquiando, pode ser, mas eu vou tentar não fazer. Bom, só deixa eu botar primeiro a base no rosto, depois eu falo, porque senão eu vou ficar confusa. Bom, vamos falar que assim, não vou contar muito detalhes sobre, mas o Ed Gein foi o assassino, o serial killer dos Estados Unidos, que deu origem a vários personagens de filme e série, como o Norman Bates, como que é o nome dele? O Leatherface, de uma saga da série elétrica. Então assim, ele foi aquele serial killer que confeccionou objetos com pele humana. Mas assim, vamos do começo. Ele morava com a mãe e o pai dele, e a mãe dele era uma pessoa muito religiosa, assim, uma religiosa fanática. E assim, nada que envolva fanatismo é uma coisa boa, né? Então assim, tem que ser meio termo, sabe? Não pode ser tão fanático a tudo. E a mãe dele era muito fanática. E o pai dele era alcoólatra. E assim, ele não trabalhava, ele não tinha muito emprego, ele foi demitido uma vez e não arrumou mais emprego. E aí o Ed e o irmão dele que trabalhavam, né? Trabalhavam pra sustentar a casa e tudo mais. E assim, a mãe dele não gostava que eles tivessem contato com o mundo exterior, porque ela falava, principalmente com mulheres, porque ela falava que todas as mulheres eram prostitutas, menos ela. E então era bem complicado, assim, a infância do Ed, ele não podia fazer amigos na escola, porque assim, ele já era uma pessoa considerada estranha. Ele era bem afeminado e sofria bullying por causa disso, né? Então ele não tinha amigos. E aí quando ele tentava fazer amigos, ele ia falar pra mãe dele, e a mãe dele proibia ele de fazer amigos, que ela não queria que ele tivesse contato com o exterior, a não ser com ela. Então ele não tinha amigos porque, né, ela não deixava. E ele também era uma pessoa bem estranha. Há relatos de que ele ria, assim, em momentos inoportunos, tipo, um momento que não é pra você rir, ele ria, assim, sozinho. Então as pessoas achavam ele bem estranha. Porém, ele não era um aluno ruim, a nota dele era, assim, na média, não era alta, mas não era baixa. E, enfim, agora a vida adulta do Ed foi assim. Foi do mesmo jeito, né? O pai dele acabou morrendo. E aí, como eu disse, ele e o irmão dele que trazia a renda pra casa, né? Pra ajudar a sustentar a casa. E eles moravam, tipo, numa fazenda bem afastada da cidade. Então, assim, ninguém ia muito pra lá. E a mãe dele era muito, assim, fanática. E ela falava que tudo era pecado, tudo era proibido pra eles. Então, ele cresceu com isso, sabe? E aí, já adultos, ele e o irmão dele começaram a trabalhar, né? Eles faziam vários bicos. O Ed chegou a ser babá, né? Ele cuidava das crianças. E as pessoas descreviam ele como uma pessoa boa. Tudo que as pessoas precisavam, ele ajudava, né? Até ajudava ele a ganhar uma renda extra, porque ele ia fazer a compra para as pessoas, trazia isso, elas davam um dinheirinho para ele. Então ele era uma pessoa boa, sempre que as pessoas precisavam, ele tava lá. Inclusive como babá, né? Só que aí, quando eles ficaram um pouquinho maior, o irmão do Ed se afastou da mãe dele, porque ele percebia que não era tão legal isso dela, sabe, proibir ele do mundo. E ele começou a se afastar. E o Ed não gostou disso, porque ele começou a contestar também esse modo da mãe dele
ser assim, sabe? Proibir ele das coisas. E o Ed, assim, ele venerava de um jeito a mãe dele, ele odiou que o irmão dele começou a contestar o jeito dela de ser. Vocês viram olhar pra cá, porque meu espelho tá aqui. Então, assim, terminei de aplicar base, agora vou aplicar um pó aqui na área dos olhos. Continuando. Então, ele começou a se afastar da mãe dele. O irmão do Ed, o Ed, assim, não gostou nada disso, meu Deus. O irmão do Ed começou a se afastar da mãe, né? Não se afastar, só seguir a vida. Ele arrumou uma namorada, né? Óbvio que a mãe dele não gostou nada disso. E ele, consequentemente, se afastou um pouco da mãe do Ed. O Ed, assim, não gostava também e tudo mais. E aí teve uma vez que os dois estavam carpindo o quintal dessa casa. E aí aconteceu que pegou fogo no lugar, assim, descontroladamente. E aí queimou, sabe, tudo, assim. E daí o Ed ligou pra polícia. E quando a polícia chegou, ele disse pra polícia que não sabia onde o irmão dele tava, que tinha acontecido com o irmão dele. Só que daí depois de um tempo ele foi e levou a polícia justamente onde estava o corpo do irmão dele, já sem vida, então, tipo... E daí a causa da morte foi determinada que foi por causa do incêndio. Só que os policiais acharam muito estranho, porque ele não tinha sinal nenhum. Tipo, onde o corpo foi encontrado, o irmão do Ed, não tinha chegado fogo ainda. Então não tinha como ele ter, sabe, morrido por inalação. E ele também tinha ferimentos na cabeça. Então eles acharam muito estranho, mas por falta de provas acabaram determinando que a causa da morte do irmão do Ed foi por causa do incêndio. Que ele, né, asfixiou a fumaça e tudo mais. Aí, depois disso, ficou só o Ed e a mãe dele, né? Só os dois e ele fazendo bico, né, na cidade e tudo mais. E daí teve um momento que a mãe dele sofreu um derrame. E daí ele passou a cuidar totalmente da mãe dele, ela precisava de cuidados e ele, né, a única pessoa que sobrou ali pra ela, cuidava dela e tudo mais. E aí aconteceu que acabou que depois de um tempo ela faleceu, ou seja, ele ficou sozinho. E ele ficou muito, muito mal com o falecimento da mãe dele. Porque ela, afinal, era a única coisa que ele tinha, né? Já que ela nunca deixou ele ter amigos. Ele não tinha namorada, ou seja, o pai dele morreu. O irmão dele morreu, né? Que de um jeito bem estranho. Então a mãe dele era a deusa dele, era tudo que ele tinha. E agora ele não tinha mais ela. Então as pessoas relatam que no funeral dela, ele chorou, assim, igual uma criança, sabe? Ele sofreu horrores com isso. E daí ele passou a ser sozinho, a casa toda pra ele. E só que ele não usava a casa toda, a casa era bem grande, então ele usava só a cozinha, a sala, sabe, os cômodos bem assim principais. E o quarto da mãe dele, assim, ele não tocou, deixou do jeito que tava, assim, ficou intacto o quarto da mãe dele. Bom, o qual que eu tô passando é dessa paleta da Ruby Rose, que eu amo, era meu sonho de infância dessa paleta, e quando eu consegui eu fiquei assim, eu surtei. Então, continuando, quando ela morreu, ele ficou muito mal e tudo mais. E ele começou a consumir muito conteúdo de anatomia e nazismo. Ele lia muito coisa sobre o corpo humano e tudo mais. E ele também adorava ver a sessão do jornal onde aparecia as mortes. Porque na época aparecia assim no jornal quem tinha morrido, na onde tinha morrido. Então ele via muito as mortes recentes das pessoas. E ele amava ver isso. Agora vamos para as mortes em si. Bom, um certo dia, uma mulher, ela trabalhava, era dona, na verdade, de uma lojinha de ferragens bem, inclusive, famosa dessa cidadinha. Era uma cidade bem pequena, então todo mundo se conhecia. E ela era a dona dessa loja, essa loja era, assim, bem conhecida também. E ela nunca fechava essa loja. E esse certo dia tava fechada, tipo, ela não tava lá, só que a luz estava acesa da loja, então eles acharam bem estranho. E aí chamaram a polícia. E aí a polícia chegou. Só que, detalhe que eu esqueci. Essa mulher tinha um filho. E o filho da mulher disse que um dia antes a mulher disse que ia abrir a loja. Então não fazia sentido ela não ter aberto. Chamaram a polícia. E aí quando eles entraram, tinha um rastro de sangue no chão, atrás do balcão, como se alguém tivesse sido, um corpo tivesse sido arrastado até a garagem e colocado num carro e saído. Mas só tinha isso, não tinha corpo, só tinha rastro de sangue. Só que na loja tinha tipo um caderninho com o último comprador. E o último comprador era o Ed Gein, tava o nome dele lá, e ele tinha comprado um anticongelante de carro. Ou seja, ele
se tornou um suspeito porque ele foi a única pessoa, a última pessoa a ver essa mulher com vida. E aí eu vou fazer o contorno agora. Eu vou fazer uma coisa bem básica só, né, pra passar um tempo aqui conversando. Mas enfim, aí eles foram atrás do Ed, só que ele não tava na casa dele. Ele não estava. E aí acharam ele no vizinho não, né, na casa assim, de uns moradores de lá de perto que tinham contato com o Ed, que eles acolheram o Ed quando a mãe dele morreu. E o Ed sempre ia pra lá e conversava com ele, jantava com ele e tudo mais. Então o Ed era bem amigo deles. E ele tava lá e os policiais levaram o Ed pra delegacia pra fazer perguntas, só que o Ed não assumia nada. E aí era de noite, por volta das 8 e pouco, se eu não me engano, os policiais que estavam na casa do Ed entraram pra ver o que tinha lá, mesmo sem a busca, né, o mandato de busca. E na casa do Ed não tinha energia, ou seja, a única iluminação deles era a lanterna, e estava escuro, e a casa era gigantesca, ou seja, estava bem complicado. E aí eles começaram, lá era muito bagunçado. Eu vou tentar deixar algumas fotos aqui pra vocês da casa. Era uma sujeira inteira, completa a casa deles. Total sujeira. Tinha lixo no chão, era muita coiseira no chão. E aí, como tava muito escuro, os policiais estavam, né, com a lanterna iluminando o lugar, até que alguma coisa bate no ombro de um desses policiais. E a hora que ele vira a lanterna pra ver, gente, meu Deus, eles encontram um corpo, um corpo pendurado pelo pé. Ai, meu Deus, ele é muito horrível assim, não recomendo que vocês vejam, porém tem foto de tudo no Google. E assim, o corpo era da mulher, eu esqueci o nome dela, Bernice, eu acho, eu vou deixar aqui o nome dela. Ela tava pendurada pelo pé, assim, no teto, sem a cabeça e com um corte, mais ou menos, da genital dela até aqui, perto do peito. Até aqui, e sem cabeça. E assim, mano, eles ficaram muito chocados. Porque logo depois de descobrirem isso, eles foram achando mais coisas. Ou seja, acharam a cabeça dela numa caixa, os órgãos dela estavam numa panela cozinhando no fogão. Tinham mais coisas, daí eles acharam, né, os objetos com o rosto das pessoas, de várias pessoas, dedo, orelha, mais órgãos, assim, pelos lugares, crânio, que tinha um crânio, assim, que ele usava pra colocar vela, até mesmo ele usava pra tomar sopa, esse crânio. Então, assim, foi uma coisa, assim, nojenta, totalmente assustadora, que eles encontraram nesse dia na casa do Ed, e aí ele já tava na delegacia, deixaram ele lá, e começaram a fazer perguntas. E aí ele acabou que assumiu que ele matou essa mulher da loja, e ele também tinha matado mais uma mulher, que essa mulher tinha desaparecido e ninguém nunca tinha encontrado, ele assumiu. Deixando a luz um pouco estourada, não tá? Não sei, eu diminuí. Mas assim, continuando, ele assumiu, e aí eu vou passar agora o iluminador, só deixa eu pegar, que eu deixo aqui, esse iluminador que eu ganhei da minha amiga, assim, maravilhoso. Ele acabou assumindo, e assim, gente, que coisa louca as fotos da casa dele. Sério, eu não recomendo ver. É bem pesado. Você vê assim, abajur, gente, sofá. E aí eles perguntaram pro Ed, né, se ele tinha matado só 2 pessoas. De quem que era? O resto, né, das partes que foram encontradas lá. Ele falou que, olha isso. Ele não tinha matado mais pessoas, porém ele furtava túmulos. E só de mulheres semelhante à mãe dele. Ou seja, ele abriu o túmulo da mulher, pegava rosto, pegava a vulva. Gente, acharam muitas vulvas numa caixa. Inclusive, uma estava pintada de dourado e com um lacinho. E era da mãe dele. Ou seja, ele era muito, assim, insano. Ele tirava parte dos corpos das mulheres do túmulo, sabe? Por isso que ele via jornal, que aparecia as pessoas que tinham morrido recentemente. Ele ia lá no túmulo, que tinha tudo no jornal, né? O endereço, tudo das pessoas que tinham morrido. Ele ia lá, roubava, tipo, abria o túmulo, sabe? Violava o túmulo da pessoa, tirava parte do corpo pra fazer os objetos dele, que era cinto, tinha talheres, tinha abajur, tinha cadeira com pele humana e com a gordura humana também pra preencher. Tinha muita coisa, gente. Tinha... Ai, sério. Era muito nojento. É muito nojento você ver essas imagens e, assim, bem chocante. E aí ele foi preso
consequentemente ele foi preso, só que ele não foi pra prisão, porque ele declarou insanidade mental e realmente, porque ele, na hora que ele confessava os crimes, ele dizia que ele não lembrava de ter feito aquilo. Era como se não fosse ele fazendo, sabe? Então, ele realmente tinha alguma doença mental que fez ele fazer isso. E aí acabou que ele não foi preso, ele foi internado numa instituição psiquiátrica e ficou lá até ele morrer. Ele morreu bem velhinho. Mas assim, foi basicamente isso, o caso do Ed. Igual eu disse, inspirou esse caso em vários filmes, como Leatherface, a série Bates Motel, o Norman Bates de Psicose. E assim, inspirou nesses filmes, porque o apelido dele era Carniceiro, porque, né, as coisas que se encontraram. Mas o que eu queria falar sobre esse caso é sobre a criação do Ed. Gente, vocês não acham que o que a mãe dele fez contribuiu pra ele ser essa pessoa? Porque assim, ele não tinha ninguém, a mãe dele não deixava ele ter ninguém. O pai dele, na infância, agredia, né, ele, a mãe dele, era alcoólatra, não era presente. E aí a mãe dele não deixava ele fazer nada. Punia muito eles, falava que todo mundo era prostituta menos ela, e que o mundo era uma coisa ruim. E ele também sempre sofreu, né, por ser assim, diferente, né? Ele era bem afeminado e as pessoas zoavam muito ele, né, faziam bullying com isso. E assim, a mãe dele praticamente criou ele pra ele ser só dela, e de mais ninguém. Ela era tudo que ele tinha. Então, será que essa criação não contribuiu pra ele ser quem ele é? Porque, sabe, é muito injusto você prender, né, alguém, assim, de fazer as coisas que outras pessoas fazem, como, por exemplo, ter amigos. Imagina você viver um mundo que você não pode ter amigo, porque sua mãe não deixa e acha errado, acha todo mundo que é ruim, sabe? Então, é bem complicado essa criação da mãe dele, e eu tenho muita certeza que isso contribuiu pra fazer ele ser quem ele é, essa noção de que todo mundo era ruim. E aí, no fim, quando a mãe dele morreu, que ele se sentiu sozinho, eu acho que ele tinha essa necessidade de abrir o túmulo de mulheres que eram bem parecidas com a mãe dele e fazer objetos com a pele delas, parte do corpo delas, rosto, orelha, sabe? Pra de alguma forma ele ter uma companhia, sabe? Não me faz sentido. Eu tenho certeza que a mãe dele contribuiu pra muita coisa disso. Porque assim, foi muito cruel o que ela fez com ele, isso de privar ele do mundo, fazer ele crescer sozinho, sem ninguém. Tenho certeza que ela contribuiu muito pra isso. E foi basicamente isso. Eu sei que foi um caso bem assim, eu não dei muito detalhes de nada, eu só assim joguei no ar pra vocês. Mas é que eu precisava gravar. E o vídeo que vai sair, na verdade o próximo vídeo, né, que no caso é esse, precisava ser de crime scene. E eu tive essa ideia de fazer algo mais descontraído, mais diferente. E como vocês podem ver, eu terminei de contar. Eu não consegui terminar minha maquiagem, porque se eu tô contando alguma coisa, eu não vou conseguir ficar focando na maquiagem. E se eu tô fazendo maquiagem, eu não vou conseguir falar. Porém, agora eu vou terminar. Vou passar só um rímel. E é isso. É bem complicado isso tudo, né? Eu poderia colocar aqui pra vocês as imagens, né, dos objetos que ele fez. Mas assim, não vale a pena, gente. Quem é muito sensível nem deve ver, porque assim, é bem chocante. E alguma dessas coisas estão num museu. E depois, né, que foi dito que era o Ed, né, que foi provado que era ele que fazia tais coisas horríveis, ninguém acreditava. Ninguém daquela vila acreditava, porque, como eu disse, ele era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa boa. Sempre que as pessoas de lá precisavam, ele tava lá, ele era uma pessoa reservada, mas ele não fazia mal a ninguém. Ele era babá, cuidava muito bem das crianças, então assim, ninguém desconfiava e todo mundo chocou quando isso foi revelado. E aí, tanto é que depois que ele morreu, ele foi enterrado bem próximo à mãe dele e próximo ao túmulo das mulheres que ele roubava os corpos, né? E aí o túmulo dele também foi violado durante anos, eles foram roubando partes assim do túmulo dele, igual ele fazia, né, com as pessoas. E é bem complicado. Depois que ele foi preso, a casa dele virou assim um point, né? Porque todo mundo ia lá ver o que tinha na casa. Só que realmente não tinha mais nada, eles tinham tirado tudo, mas mesmo assim todo mundo queria lá entrar pra ver se tinha algo lá. Foi bem tenso.
Eu vou deixar foto do Ed aqui. É bem complicado. E também, quando ele estava internado nessa clínica, ele era descrito como uma pessoa boa, sabe? Calma, um paciente exemplo, nunca arrumou briga com ninguém. A maioria dos funcionários dessa clínica diziam isso dele. Porém, tinha umas mulheres que trabalhavam lá que falavam que tinham muito medo dele, porque quando elas estavam perto dele, ele ficava as olhando de uma forma estranha, fixamente, assim, sabe? Então, assim, eu imagino quão aterrorizante deve ter sido, porque mesmo que ele tivesse preso nessa clínica, imagina, você pensar, você saber de tudo que ele fez, você ter contato com ele e ele ficar assim, te olhando. Ai, eu não sei o que eu faria não, hein? Acho que eu não seria a pessoa certa pra trabalhar com esse tipo de pessoa. Não sei. Mas é isso. O caso de hoje. Eu tô enrolando pra trazer um caso pra vocês que, assim, eu acho que vai ser muito incrível, mas só que ele vai ser bem extenso, porque, assim, é o caso que mais tem informação pra passar. Que mais tem informação, mas, assim, até agora eu não vi ninguém falando sobre nenhum vídeo. Tem vídeo sobre essa pessoa, só que não tem ninguém falando assim, como o caso, sabe? Contando como crime scene. Eu tô muito animada, porém, assim, é bem complicado de decorar tudo que aconteceu. Não que é tudo que aconteceu, eu sei tudo que aconteceu, só que tem muitas pessoas que precisam citar o nome, que, assim, vai ser bem complicado de decorar, mas eu quero muito trazer. Eu acho, assim, que vai ser muito legal. Gente, é isso. Infelizmente, não saiu como eu quis. Eu terminei de contar o caso antes de eu chegar na metade da maquiagem. Eu ia passar uma sombra, né? Tudo mais. Só que não. Infelizmente, o caso foi bem, assim, jogado ao ar. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo. Vou postar o vídeo mesmo assim. Vou postar o vídeo mesmo assim. Se é um desastre, eu vou. Porque é o que eu contei a história pra vocês, entendeu? Vou deixar algumas informações aqui. Inclusive, vou deixar documentário aqui pra vocês entenderem mais, né? Vou deixar a série linkada. Vou deixar a série linkada. Os filmes, né, que foi inspirado. E é isso. Ai, gente, só pra lembrar aqui, eu tenho um livro que se chama Anatomia do Mal, da editora Dark Side Books. E nesse livro fala muita coisa sobre serial killers. E inclusive o Ed Gein tá nesse livro. E eles contam detalhes sobre. Então muita coisa que eu tô contando aqui pra vocês tá nesse livro meu. Eu não tô com ele aqui agora, senão eu mostraria ele pra vocês. Mas eu vou deixar uma foto dele aqui. Então a minha fonte é esse livro, porque tem muita informação nele. E ele é maravilhoso, incrível. E assim foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não recomendo de verdade que vocês vejam as imagens, mesmo tem em qualquer lugar, mas é bem chocante mesmo. E é isso, até o próximo vídeo e tchau.